Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Hoje eu venho falar sobre calorias. Quem falou que porque você ingere 100 calorias, você vai absorver 100 calorias? Você ingerir, você digerir e você absorver são três processos, né? São três situações diferentes, tá? Então, para digestão, você precisa de enzimas específicas. Por exemplo, para digerir lactose, você precisa da enzima lactase. E se você não tem essa enzima, você não vai absorver esse carboidrato. Ele vai passar diretamente pelo seu intestino e vai ter energia, vai ter calorias lá nas fezes, ok? Outra coisa quanto à absorção lá na mucosa intestinal. Então, tem pessoas que têm maior facilidade de absorver nutrientes, né, energia lá na mucosa e tem pessoas que não. Né? Então, tem pessoas que são magras, que comem talvez o dobro do que você e continuam sendo extremamente magras. Né? Será que ela de fato tem um metabolismo tão elevado assim que faz ela gastar todas aquelas calorias? Não, ela simplesmente não absorve uma grande parte daquelas calorias. Ok? Então saibam que nossas fezes têm calorias, nós excretamos calorias. Né? Nem toda caloria ingerida ela é digerida e absorvida. Tá certo? Tem outras informações importantes, né? Por exemplo, quando você ingere uma refeição, você fica com o alimento aí em processamento entre intestino, estômago 2 horas e intestino delgado mais umas 6 a 9 horas, né, no total aí entre estômago e intestino delgado. Mas é nesse momento no intestino delgado que você de fato absorve, né, os nutrientes, né, os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Né? No estômago a gente não absorve nada. E lá no intestino grosso, depois, os alimentos vão ficar mais 1 a 3 dias e só vou absorver lá água. Ok? Então a gente consegue continuar absorvendo nutrientes do alimento durante horas ainda após a refeição, 8, 9 horas. Tá certo? Outra coisa é que o laboratório ele é bem diferente da realidade. Em laboratório, um alimento, por exemplo, um ovo, ele tem lá suas 75 calorias, mas no nosso organismo talvez ele não ofereça isso. Tanto que um ovo cru ele não vai te oferecer 75 calorias. Você não vai absorver grande parte daquela proteína e daqueles outros nutrientes que estão ali. Mas o ovo sendo cozido vai fazer com que você absorva quase toda a proteína. Então, se você cozinhar a comida, você vai conseguir absorver muito mais calorias do mesmo nutriente, né? Outra coisa, né? Quanto ao metabolismo. Então, quando a pessoa passa a ingerir menos nutrientes, menos alimentos, isso é uma ameaça para o nosso organismo. E sem dúvida, o seu organismo vai baixar o metabolismo, fazendo que você gaste menos energia, né? Isso é fato, mas também faz você absorver melhor os nutrientes. Então você vai absorver mais energia dos alimentos, ok? Se não fosse assim, imagine que você passa a comer menos 500 calorias por dia. Menos 500 calorias por dia, em torno de 2 semanas, você deixaria de ingerir 7.000 calorias. E 7.000 calorias é 1 quilo de gordura. Em 2 semanas, ok? Então, num mês seriam 2 quilos. E num ano, 24 quilos. Né? Então, se você deixar de ingerir por dia 500 calorias, teoricamente, em um ano você perderia 24 quilos. Mas, de fato, você não vai perder nada. Né? Talvez perca 1 quilo, 2. Por quê? Porque essas 500 calorias elas vão deixar de ser excretadas. Você vai absorver a mais nos alimentos que você continuar ingerindo. Então, o nosso corpo ele não é exato. Né? Por isso que você fazer contas rígidas das gramas dos alimentos que você ingere, né, das calorias ingeridas, isso é perda de tempo. Nós não somos exatos, nós não somos, nosso organismo não é matemática, né? Nosso organismo às vezes 2 mais 2 pode ser igual a 5, beleza? Então agora eu tenho algumas
alguns argumentos aqui que eu separei para justificar, né, essa minha fala. Então, primeiro, né, que o alimento cozido ele tem mais calorias do que o alimento cru. Então, em laboratório é uma coisa, né? Por exemplo, a maçã, ela tem talvez aí uns 10, 20% a menos calorias crua do que a maçã cozida. É o mesmo alimento, né? Mas a gente consegue absorver de uma forma diferente, ok? Alimentos triturados, processados, batidos, moídos, eles são mais calóricos, né? Então, por exemplo, se você ingerir um milho com casca e sem mastigar, provavelmente ele vai sair do organismo da mesma forma que entrou. Agora, se você triturar, cozinhar, né, fazer um creme de milho, aí sim você vai absorver muitas calorias vindas do milho, ok? Com a carne também. Uma carne triturada, cozida, é muito melhor absorvida do que uma carne mal passada, né? Alimentos aí como sementes, né, grãos, castanhas, amêndoas, são difíceis de digerir. Então você acaba absorvendo muito menos calorias do que aquilo que estaria lá na tabela nutricional deste alimento. O tempo de trânsito dos alimentos no intestino também influencia essa quantidade calórica que ele oferece, né? Quanto mais rápido ele passar pelo intestino, menos calorias serão absorvidas, ok? Se você ingerir muitas calorias numa única refeição ou dividir durante o dia, né, vai resultar numa absorção diferente também de calorias. Nosso corpo não consegue absorver uma quantidade muito grande de calorias de uma vez só. Ok? Depende também do nosso ciclo circadiano, né? Nosso ciclo hormonal, como nossos hormônios se comportam durante o dia. Tanto, né, que as mesmas calorias aí associadas a fibras, associadas a proteínas, a gorduras, essas interações vão fazer com que você absorva menos carboidratos, né? A gente aprendeu que 4 calorias, né, 1 grama de carboidratos tem 4 calorias e 1 grama de gordura tem 9 calorias, mas 1 grama de proteína também teria as suas 4 calorias. De fato, não é isso que a gente absorve. Nós gastamos aí em torno de 10% das calorias ingeridas dos carboidratos e das gorduras para que, de fato, sejam digeridas e absorvidas. Mas as proteínas não, a gente gasta 30%. Então sobra muito menos calorias quando ingerimos as proteínas. Depende muito também da nossa flora intestinal, da nossa microbiota, né? Lembrando que por si só, né, a qualidade das bactérias que nós temos no nosso intestino, elas podem causar um aumento de peso, né? Comprovadamente aí a obesidade ela pode ser causada devido à sua flora intestinal, ok? Então são essas aí os meus argumentos, né, algumas justificativas que mostram que ficar fazendo muitos cálculos aí a partir de gramas de alimentos ingeridos e quantidades calóricas de forma rígida pode ser uma perda de tempo, já que nós não somos seres exatos, né? É só para a gente ter uma noção aí da coisa como um todo, ok? Recomendo aí a leitura de 2 livros, né? O meu livro, né, que é Fisiologia do Exercício Essencial, está na 2ª edição, 2017, e recomendo também esse aqui, né? O Tratado de Alimentação, Nutrição e Dietoterapia, ok? Livros muito bons aí para melhorar o entendimento sobre esse assunto. Valeu, pessoal. Até mais.